Prepare seu coração, pois neste vídeo vamos investigar profunda e cientificamente a morte. Do ponto de vista neurológico, quando morremos, nosso sistema nervoso central deixa de funcionar de forma permanente. Os mecanismos disparados no organismo, porém, dependem da forma como o indivíduo morre. Por exemplo, quando uma pessoa morre lentamente, o corpo tende a priorizar o cérebro, o coração e os rins. Os outros órgãos vão sofrendo até que tudo pare tão bruscamente quanto um ônibus colidindo com um poste. A pessoa sofre uma desaceleração e para de ter movimento e ação. Quando a vítima morre em um caso que não envolve o cérebro, inicialmente a situação é diferente, de acordo com o neurologista Felipe Chaves Duarte. Quando um paciente morre por causas não neurológicas, lentamente há uma perda da regulação da pressão arterial dos vasos da cabeça, com redução do aporte de oxigênio e glicose. Com isso, os neurônios entram em morte celular por hipóxia, que é a falta de oxigênio, e ocorre uma isquemia das células neuronais. Elas extravasam seu conteúdo para o meio ao redor das células e param de funcionar. Após a morte neuronal, vários outros órgãos podem permanecer funcionando. Isso é a famosa morte encefálica. Nesse caso, não existe mais consciência do paciente. Bem mais à frente, vamos ver que essa questão da consciência é um tanto quanto debatida. Mas, por enquanto, vamos entender a morte como o fim da consciência. Já a morte das células acontece de maneira progressiva. Pode ser tão lenta que, se um corpo com morte encefálica for mantido de maneira artificial, seus órgãos podem durar semanas. No próprio cérebro, algumas células podem sobreviver por horas após a morte. No caso de uma morte cerebral, as primeiras a morrerem são os neurônios. Quando passam de 5 minutos sem receber oxigênio, sofrem lesões irreversíveis. Se vamos para a temática do que sentimos na hora da morte, entramos em um campo difícil. Afinal, não existem relatos de pessoas que realmente morreram e voltaram. O que temos são pessoas que tiveram parada cardíaca ou algum tipo e foram reanimadas. Um estudo publicado na revista Resuscitation em 2014 entrevistou 101 pacientes que passaram por isso. A maioria disse não se lembrar de absolutamente nada. Pouco mais de 40% relatou memórias detalhadas, como ver plantas, pessoas ou sentir muito medo. Só 9% relatou fenômenos compatíveis com experiências de quase morte. Outro estudo envolveu a análise de imagens de um cérebro exatamente na hora da morte. O paciente de 87 anos tinha epilepsia e estava realizando um exame de eletroencefalografia quando morreu. O exame mostrou que, tanto 15 segundos antes quanto depois, houve oscilações gama. Esse ritmo de funcionamento é considerado alto, com mais de 32 Hz de frequência. As ondas gamas são responsáveis pela atividade sincronizada dos neurônios e são associadas à memória, meditação e aos sonhos. Esse exame mostra que, segundo o neurocirurgião Fernando Gomes, passamos por um momento de superconsciência antes da consciência ir embora. Abre aspas para o médico. Memórias de muita relevância, principalmente emocionais, são acionadas, como se passasse um filme da sua vida. Não dá para provar isso, mas do ponto de vista elétrico, isso faz sentido. Porém, para ele, isso depende do caso. Há algumas mortes súbitas ou com extrema dor que provavelmente não tenham qualquer tipo de sensação nesse sentido. O sistema nervoso central simplesmente deixa de funcionar e a consciência apaga. Por outro lado, em casos em que existe sofrimento envolvido, o indivíduo perde a consciência e desmaia de dor. A liberação de neurotransmissores pode provocar até mesmo uma sensação de conforto, analgesia e bem-estar. Como se pode ver, então nem sempre a morte quer dizer um instantâneo fim da consciência. A consciência vai além da morte do cérebro, e isso é explicado pelo professor de psiquiatria Alexander Moreira Almeida. Seu livro Ciência da Vida Após a Morte revisa pesquisas feitas por cientistas sobre essa intrigante questão. Segundo ele, há 4 tipos de evidências estudadas pelos cientistas.
experiências de quase morte, experiências mediúnicas, memórias de vidas passadas e aparições. Para cada evidência, existem casos analisados e publicados em revistas científicas, a fim de descobrir por que motivo acontece. Experiências de quase morte, também chamadas de EQM, são caracterizadas por uma redução do fluxo sanguíneo cerebral. Do ponto de vista neuronal, esse baixo fluxo não é o suficiente para provocar um acidente vascular cerebral com lesão irreversível. Assim, mantém algum grau de consciência e existem memórias sobre a experiência. É muito comum um relato da percepção de um túnel, com uma luminosidade no final e uma sensação de bem-estar, provavelmente provocada pela liberação de neurotransmissores, como, por exemplo, derivados de opioides, endorfinas e correlatos, diz Fernando Gomes. Nesse momento, geralmente memórias de fundo afetivo são recrutadas, já que o indivíduo entra em um estágio que as coisas mais importantes do ponto de vista autobiográfico ficam em evidência. Com a perda temporária de várias regiões cerebrais na EQM, a pessoa pode experimentar sensações diversas. Uma teoria envolve a liberação de noradrenalina em situações assim. A substância está envolvida com o medo e com o estresse, além de se conectar com regiões que medeiam a emoção. Outros neurotransmissores envolvidos parecem ser opioides feitos pelo próprio cérebro e a dopamina. De acordo com Felipe Duarte, neurologista, existem relatos muito surpreendentes de momentos assim. Em suas palavras, são relatos de pacientes que sobreviveram a uma parada cardíaca e contam de percepções de um extrapolamento da consciência, vendo o seu corpo e os cuidados que recebe de fora, passando por uma luz ou um túnel e tendo uma sensação mística, em geral positiva, de conexão com mentais importantes da sua vida e, por vezes, de escolhas de retornar para a vida terrena. A sensação de que está fora do corpo também existe em episódios como a paralisia do sono, quando a pessoa está dormindo, mas ainda ciente do mundo externo. O fenômeno é explicado pela região entre os lobos temporal e parietal do cérebro, que pode causar uma falsa sensação de transcendência para fora do corpo. Já a sensação de um túnel de luz acontece quando existe uma queda de pressão nos vasos que irrigam a retina, o que ocorre em paradas cardíacas. Em EQM são comuns relatos de emoções positivas como euforia e aceitação. Isso ocorre ao inibir um receptor neuronal chamado NMDA. Algo parecido acontece em pacientes com doenças neurodegenerativas. Alucinações com pessoas que já faleceram são comuns, uma vez que falhas em regiões semelhantes podem ocorrer. Um dos casos clássicos de EQM foi publicado na revista médica The Lancet. No artigo, um cardiologista relata um estudo que fez ao seguir pacientes que tiveram parada cardíaca. Em um dos casos, um paciente chegou ao hospital praticamente morto. Os médicos estavam a ponto de desistir quando seu coração voltou a pulsar. O paciente ficou um tempo em coma após a reanimação, mas essa não foi a parte mais impressionante. Quando ele saiu do coma e foi para o quarto, viu o enfermeiro e falou: "Você sabe onde está a minha dentadura?" O enfermeiro olhou assustado e o paciente descreveu o dia em que ele teve a parada cardíaca e viu o enfermeiro colocando a dentadura dentro de um potinho na segunda gaveta. Quando eles procuraram, ela realmente estava lá. Bem, como vimos antes, há realmente uma questão no cérebro que nos dá uma sensação de estar fora do corpo. No entanto, isso não explica como esse paciente, em específico, tinha tantas informações detalhadas do dia em que passou mal. Segundo Alexander Moreira Almeida, há a possibilidade de a própria consciência continuar existindo mesmo se o cérebro não está mais funcionando. Outras evidências revisadas pelo livro Ciência da Vida Após a Morte envolvem experiências mediúnicas. Nesses casos, há a presença do médium, uma pessoa que supostamente pode contatar espíritos. Um exemplo de experiência mediúnica estudada pelos cientistas foi publicado em um artigo em 2022. O professor Alexander analisou um caso que envolvia uma família em que o filho morreu de câncer aos 11 anos. Os pesquisadores procuraram um médium em outra cidade
para evitar que ele tivesse alguma informação prévia, e pediram para que ele fizesse contato entre os familiares e o menino. Os cientistas filmaram tudo e controlaram a situação. Enquanto o suposto contato sobrenatural acontecia, o médium escrevia uma carta reproduzindo as falas do menino morto. E por incrível que pareça, no escrito, a criança fez uma piada com a senha da internet da família. Segundo os pesquisadores, essa informação não foi acessada pelo médium previamente, já que ele estava sendo monitorado o tempo todo. Além das experiências de quase morte e as mediúnicas, existem as memórias de vidas passadas. São relatos comuns, geralmente de crianças bem pequenas que descrevem experiências em vidas passadas. Segundo o pesquisador, há mais de 3.000 casos do tipo na literatura internacional. Um deles foi com uma menina de 3 anos no Sri Lanka que, ao assistir televisão, viu um dos templos famosos do país. A menina começou a falar que já morou naquela região, atrás de um rio, que ficava atrás de um templo, onde fazia incenso. A pequenina ainda disse que andava de bicicleta e que um grande carro havia passado por cima dela. De acordo com Alexander, a família investigou e descobriu que, realmente, havia uma loja de incenso atrás do templo no passado. Além disso, um dos funcionários ali tinha falecido atropelado por um caminhão. Por último, a evidência restante estudada pelo livro é chamada de aparição. As aparições são simples. Acontecem quando um falecido aparece a alguém vivo. Um caso estudado academicamente envolve um senhor estadunidense que havia deserdado 2 filhos em um testamento. Tempos depois, mudou de ideia e fez uma nova repartição. No entanto, a nova versão ficou guardada e o homem faleceu antes que um registro em cartório fosse feito. Alguns anos depois da morte, ele aparece para um dos filhos e avisa que o testamento está no bolso de seu sobretudo. O filho, assustado, decide procurar o sobretudo e lá encontra um bilhete falando que o testamento estava em uma Bíblia antiga do falecido. Conta o professor Alexander Moreira Almeida. O testamento realmente estava nesse lugar. O caso foi levado à justiça e 10 testemunhas confirmaram que a caligrafia era do falecido. Todas as evidências apontam para uma questão ainda longe de ser resolvida. Afinal, mente e cérebro são a mesma coisa? Não sabemos exatamente se o cérebro produz a mente de uma forma tão direta que, se o órgão morre, a consciência acaba, ou se é o cérebro, que é apenas um instrumento para a manifestação da mente. Essa, na verdade, é uma questão em aberto na ciência, de acordo com Alexander. Para ele, estão equivocados aqueles que dizem que a ciência já provou que o cérebro é o gerador da mente. Entramos então no problema da consciência. O que ela é? O filósofo David Chalmers trouxe à tona esse enigma ao questionar como a água do cérebro se transforma no vinho da consciência. Em resumo, temos o difícil problema de entender como e por que experiências subjetivas ocorrem a partir de um estado físico do cérebro. Existe uma relação entre o que a ciência pode explicar objetivamente e o que sentimos subjetivamente. A ciência diz quais áreas do cérebro trabalham em determinada situação, mas não sabemos como e por que esse trabalho nos leva a experiências subjetivas pessoais. Recentemente, acadêmicos se reuniram para falar de panpsiquismo na Marist College, em Nova York. Ali, debateram se a consciência é um aspecto fundamental da realidade. Desde a era clássica, com Platão, vários pensadores atraíram-se pelo panpsiquismo. O que reacendeu a faísca foi um livro do filósofo Philip Goff, chamado O Erro de Galileu, Bases para uma Nova Ciência da Consciência. O conceito do panpsiquismo resolve o problema da consciência afirmando que ela é uma parte fundamental do universo. Portanto, é como se a mente estivesse sempre lá, como um tecido entrelaçado ao próprio universo. David Chalmers sugeriu que até partículas individuais poderiam ter uma forma de consciência, enquanto o neurocientista Christoph Koch alegou que, se a consciência é algo que independe de substrato, todo o cosmos está impregnado de senciência. É claro, existem controvérsias. A teoria não explica como pequenos fragmentos de consciência
tornam-se uma mais complexa. Além disso, a teoria é um pouco vaga e, de acordo com outros pesquisadores, não traz hipóteses que possam ser testadas. No evento em Marist College, o destaque foi um debate entre Philip Goff e Sean Carroll. Goff defendia o fisicalismo, que postula que tudo o que existe é material e físico, incluindo a mente, as emoções e a consciência. O conceito rejeita qualquer propriedade não física, o que implica a realidade ser fundamentalmente composta por entidades físicas. Portanto, pensamentos, emoções e percepções sensoriais não passariam de interações neurais e químicas. Para os que rejeitam o panpsiquismo, a teoria parece ser semelhante a invocar Deus para preencher aquilo que não sabemos. Porém, como o universo é vasto e variado, surgiu o conceito de cosmopsiquismo. De acordo com Goff, o termo sugere que o universo é um ente dotado de consciência. Outra hipótese é a do éter psicológico, que diz que, ao invés de produzirem a consciência, nossos cérebros apenas a utilizam como se fosse um combustível. Nosso órgão sintonizaria com essa consciência presente em tudo e que já existe há muito tempo permeando tudo como um éter invisível. Outro psicólogo trouxe ao debate a ideia de que nossos conceitos de espaço e tempo são falhos e que essas ideias não são necessariamente fundamentais para o universo. Para ele, a consciência está além da realidade espaço-temporal. Donald Hoffman sugere que o conceito é um fenômeno emergente e independente de tempo e espaço. Outra opinião diz que o universo é um conjunto de visões parciais, que dá mais destaque para os agentes conscientes. Todas essas ideias, de certa forma até metafísicas, são inversas ao fisicalismo de Sean Carroll, que acredita que nosso mundo é apenas uma faceta de um multiverso quântico. Ainda assim, ele acredita que a realidade física é apenas o imanente e nada além disso. É importante lembrar que todas essas ideias não são consenso e nem possuem comprovação. A implicação toda do problema, que, por enquanto, não tem solução, nos leva à ética. O jeito com que vemos a mente pode ter fortes implicações como tratamos os outros humanos e até os demais seres vivos. Para o panpsiquismo, o que importa é o sentimento interno do ser. Para o fisicalismo, o sentimento está claramente vinculado ao comportamento. Para o fisicalismo de Carroll, é errado expor um ser a uma situação em que seu comportamento aponta para um sentimento de dor. No caso do panpsiquismo de Goff, o ser pode sentir algo diferente do que seu comportamento aponta, de maneira que é mais difícil saber o que seria errado ou certo para ele. No entanto, como explicar essa ideia de uma consciência imaterial universal diante de situações como um coma, anestesia geral ou o próprio sono? Os casos falados pelo professor Alexander podem ser um fator importante para explicar se a consciência continua ou não nesses casos. Todas essas discussões são abstratas, sim, mas mobilizam cientistas e filósofos de muitas áreas. As constatações finais podem ter fortes implicações. As respostas podem nos ajudar a entender mais nossos direitos, deveres, sentimentos, comportamentos e relações. Será que um ser sem consciência tem os mesmos direitos que um que possui consciência? Com certeza esse debate seguirá bastante ávido nos próximos anos. Não deixa de comentar se você teve alguma experiência parecida com as contadas neste vídeo, tá bom? Até a próxima.